Olá, pessoal! Agora a nossa aula 2, né, vai ser a continuação dos exercícios da apostila, igual eu falei para vocês. Eu vou explicar um pouco dessa segunda parte, que fala em múltiplos divisores, critérios de divisibilidade, vai falar de números primos, de MMC e MDC, né? Eu vou explicar a teoria geral e vocês vão ter uma tarefinha para fazer, ok? Então, vamos lá, olha. Vou explicar aqui na folhinha que eu acho que fica mais fácil. Primeira coisa é o seguinte, vamos relembrar, ou entender, ou aprender o que são múltiplos, o que são divisores de um número. O que são os múltiplos de um número? Ó, múltiplos. Então, por exemplo, múltiplos. Eu quero encontrar os múltiplos de 8. Para você encontrar os múltiplos de 8, basta você pegar o 8 e multiplicar pela sequência de números naturais. 0, 1, 2, 3, 4. Então, 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. Então, o múltiplo sempre começa pelo 0 e vai aumentando de 8 em 8, nesse caso, né? Então, é 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48 e reticências, né? É um conjunto infinito. Se eu pergunto para vocês quais são os múltiplos de 6, por exemplo. Múltiplos de 6 começa no 0, no 6 e vai aumentando de 6 em 6. No 12, 18, depois nós temos o 24, o 30, o 36, o 42, o 48 e reticências. Então, aqui nós temos o que são múltiplos e o que são múltiplos de 8 e o que são múltiplos de 6. Aqui nessa sequência, depois que a gente passa a entender o que são múltiplos, dá pra gente entender o que é MMC. O que é MMC? É o mínimo, ou seja, é o menor múltiplo comum. Ou seja, qual é o menor múltiplo comum que repete nesses dois? Então, por exemplo, se eu perguntasse qual é o MMC entre 6 e 8, eu quero que vocês encontrem qual que é o menor múltiplo que repete nos dois. É claro que o 0, ele é múltiplo de qualquer número, a gente não considera. Mas se eu pego essa sequência, depois do 0, qual que é o menor que repete nos dois aqui, ó? Se vocês observarem, é o 24. Tem outros que repetem? Tem o 48 e infinitos outros. Mas o MMC, ele que é o mínimo, ele que é o menor múltiplo comum, o menor múltiplo que repete. Então, nesse caso, o MMC entre 6 e 8 é 24. Mas é claro que quando a gente começa a entender essa teoria, a gente usa a regrinha prática. Isso aqui eu falo que é o entendimento de múltiplos, mas a regrinha prática a gente utiliza aquele processo de fatoração. Eu pego o 6 e o 8 e faço a fatoração simultânea. Nós não podemos esquecer, né, vou dar uma paradinha aqui, que na hora de fatorar só pode aparecer aqui depois da barra números primos. E para a gente detalhar o que são números primos, vamos relembrar o que são divisores. Só baixar um pouquinho a folha aqui, ó. O que são divisores de um número? Divisores. Então, por exemplo, vou pegar aqui os divisores. Eu quero determinar quais são os divisores de 8 e divisores de 6. Para você determinar quais são os divisores de 8, você vai pensar nos números menores do que ele, que são divisíveis por ele, que dá para dividir. Então, o primeiro é o 1, porque qualquer número divide por 1. Depois, 8 divide por 2, não divide? 8 não divide por 3, mas divide por 4. Não divide por 5, não divide por 6, não divide por 7, aí divide por quanto? Por 8, certo? Depois, divisores de 6. Se eu pegar os divisores de 6, quais são os divisores de 6? 1, 2, 3 e 6. Esses são os divisores de 6, ó. Então, aqui eu tenho os divisores de 8 e tenho os divisores de 6, ok? Então, aqui, ó, é importante a partir de agora a gente entender o que são números primos. Os números são ditos primos, são aqueles que têm apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Então, por exemplo, se eu pego assim os divisores de 5, quais são os divisores de 5? O número menor que 5 dá para dividir por 5 vai ser 1 e 5. Quais são os divisores de 9? 1, 3 e 9. Então, para ser primo, tem que ter apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Então, se a gente parar para pensar, quais são os números primos? O 1 é um número primo? 1 não é, porque 1 só divide por 1. O 2 é primo? O 2 é, porque os divisores de 2 são 1 e 2, então 2 é primo.
O 3 é primo? O 3 é primo, porque divide por 1 e 3. O 4 é primo? Não, porque divide por 1, 2 e 4. O 5 é primo? O 5 é primo, porque divide por 1 e 5. O 6 é primo? Não, porque divide por 1, 2, 3 e 6. O 7 é primo? O 7 é. O 8, que divide só por 1 e 7. O 8 é primo? Não, porque divide por 1, 2, 4 e 8. Tem 4 divisores. Para ser primo tem que ter 2, ó. O 9 é primo? Não, ele tem 3 divisores. Então, o próximo primo aí seria o 11, o 13, o 17 e assim por diante. Então, se eu pergunto, por exemplo, o 49 é primo? Não, porque ele divide por 1, 7, 49. Ele não é primo. Então, depois que você entende a teoria, fica fácil entender quando que o número é, quando ele não é primo. Então, eu volto aqui. Na hora de fatorar, só pode aparecer depois da barra aqui números primos. Então, por exemplo, 2 e 8. Eu tenho que seguir a sequência dos primos. Dá para dividir por 2? Dá. 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. Dá para dividir por 2? O 3 não dá, eu vou repetir. 4 dividido por 2, dá 2. Dá para dividir de novo? Por 3 não, mas por 2 dá. O 3 se repete e aqui dá 1. Depois, dá para dividir por quanto? Por 3, vai dar 1 e 1. Então, o MMC é a multiplicação desses números. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Vai ser o mesmo resultado que eu encontrei aqui? O mesmo. Só que isso a gente chama de regra prática, né? Isso aqui é o entendimento. Então, aqui nós já falamos o que são múltiplos, o que são divisores, né? Nós já falamos o que são números primos, né? E aqui eu posso falar também na sequência, se eu entendi o que são divisores, ó, eu posso entender agora o que é o MDC. O MDC é o maior, ou seja, o máximo divisor comum. É o maior divisor comum que eu tenho aí, ó. Então, por exemplo, se eu pego entre 6 e 8, qual é o maior divisor que repete nos dois? O 1 eu não considero. O maior que repete é quem? É o 2. Então, o MDC entre 6 e 8, por exemplo, é 2, ó. Como tem a regrinha prática da fatoração para você achar o MMC, que é só multiplicar tudo, existe a regrinha prática do MDC também. E ela é bem parecida, ó. Ela é o seguinte, eu quero achar o MDC entre 6 e 8. Eu faço a fatoração normal, igual eu fiz lá em cima, ó. Por 2 dá 3, dá 4. Por 2 dá 3 e dá 2. Por 2 dá 3 e dá 1. E por 3 dá 1 e dá 1. Na hora de você achar o MMC, nós vimos que é só multiplicar. Na hora de você achar o MDC é diferente, ó. Eu vou pegar circular aqueles números que na hora que eu fiz a divisão, eu dividi os dois ao mesmo tempo. Então, na hora que eu dividi aqui por 2, eu dividi o 6 e o 8? Dividi, então eu vou circular. Na hora que eu dividi aqui por 2, eu dividi os 2? Não, eu dividi só o 3, então eu não circulo. Na hora que eu dividi aqui por 2, eu dividi os 2? Não, dividi só o 2, então eu não circulo. Na hora que eu dividi por 3, eu dividi os 2? Não, eu dividi só o 3. Então, o MDC é esse que eu circulei. Então, o MDC vai ser 2. Ah, mas, por exemplo, se eu quisesse achar o MDC entre 12 e 16, eu faria a fatoração normalmente, ó. Por 2 dá 6, dá 8. Por 2 dá 3 e dá 4. Por 2 dá 3 e dá 2. Por 2 dá 3 e dá 1. E por 3 dá 1 e dá 1. Se fosse MMC, seria multiplicar. Mas como é MDC, eu vou circular primeiro. Na hora que eu dividir por 2, eu dividi os dois ao mesmo tempo? Sim, então eu vou circular. Na hora que eu dividir aqui por 2, eu dividi os dois ao mesmo tempo? Sim, eu vou circular. Na hora que eu dividir aqui por 2, eu dividi os dois ao mesmo tempo? Não, eu dividi só por 4. O 4, o 3 eu não dividi. Na hora que eu dividi aqui por 2, eu dividi os dois? Não. Na hora que eu dividi aqui por 3, eu dividi os dois? Não. Então, o MDC vai ser multiplicação. 2 vezes 2, 4. Ó. Então, o MDC entre 12 e 16, 4. Então, ela é bem parecida com a regrinha do MMC, né? O processo da fatoração é o mesmo, então basta você circular para achar o MDC. Nessa mesma aula, além de falar em números primos, múltiplos, divisores, MMC e MDC, ela fala sobre os critérios de divisibilidade. O que são os critérios de divisibilidade? São algumas regras que a gente aprende e que dá para você saber se um número divide por outro sem ter que fazer a conta, só olhando o número. As mais usadas são a do 2, a do 3, a do 4, a do 5, a do 6. Tem outras também, tem a do 8, 9 e depois vem a do 10. Na apostila de vocês traz algumas a mais, a do 9, a do 11, mas essas aqui são as principais. Fácil, ó. Quando que o número divide por 2? O número divide por 2 quando ele é par. Todo número par divide por 2.
Quando o número divide por 3? Quando a soma dos seus algarismos divide por 3. Então, por exemplo, 825. Será que ele divide por 3? Só eu somar os algarismos, ó. 8 mais 2, 10. 10 mais 5, 15. Como 15 divide por 3, 825 também divide. Divisão por 4. Quando um número divide por 4? Quando ou ele terminar em 0 e 0, quando ele termina em 0, 0, ou quando os dois últimos números dividem por 4. Então, por exemplo, 216. Os dois últimos é 16. Se 16 divide por 4, 216 também divide. Ou quando ele termina em 0, 0, 100, 200, 300, né? Quando o número divide por 5? Essa é a mais fácil. Quando ele termina em 0 ou em 5. Termina em 0 ou 5. Ok? Quando que o número divide por 6? O número divide por 6 quando ele divide por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Quando ele divide por 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, quando ele divide por 2? Quando ele é par. Quando ele divide por 3? Quando a soma dos seus algarismos divide por 3. Quando ele divide por 10? Isso é fácil também. Quando ele termina em 0. Ok? Então, são alguns critérios de divisibilidade, ó, que serve para a gente relembrar. E, na verdade, é matéria lá do 6º ano, mais ou menos, que a gente aprende. E é bom para a gente saber se o número divide por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 10, sem ter que fazer a conta, né? Esses critérios, às vezes, ajudam a gente a resolver alguns exercícios, certinho? Então, essa é a teoria geral dessa segunda parte do capítulo. Então, agora, vocês vão ficar com para casa, né? Já estão em casa. Então, vão ficar com uma tarefinha. Nossa. Para a casa de vocês. Exercícios. Página 49. Tentem fazer o exercício 9, 10 e 11, ok? Página 49. E depois, na página 51, os exercícios 12, 13 e 14, ok? É claro que se vocês quiserem continuar resolvendo os outros, não tem problema, mas na próxima aula eu vou fazer a correção desses e continuar com a teoria aí pra gente acabar esse capítulo, ok? Bons estudos para vocês, espero revê-los o mais rápido possível. Beijinho.